estar aqui na igreja, passar um tempo, não, mas viemos aqui na igreja para adorar e ouvir a palavra do Senhor. Então fala conosco mais uma vez, em nome de Jesus. E hoje a mensagem tem por vida de milagres. Vida de milagres. Melhor do que receber um milagre é viver uma vida de milagres. Eu não sei você, irmão, mas eu tenho vivido uma vida de milagres. Uma vida de milagres. Desde o nascimento até hoje eu tenho vivido uma vida de milagres. De repente você olha assim e fala assim, mas que milagres que o pastor, ou que eu tenho vivido. Meu irmão, diante de tantas coisas que nós temos presenciado, nós temos vivido, você é um milagre de Deus. Diante de bilhões e milhões de espermatozoides, que lutam ali para fazer a gestação, você é um milagre de Deus, você é um vencedor. Você é um milagre de Deus. Se você olhar para a sua vida atrás, quantas coisas que Deus fez na sua vida, livrou-lhes de acidentes, de situações de morte, de outras coisas, que se eu fosse dar oportunidade aqui, para cada um de nós testemunharmos, nós passaríamos aqui a noite toda, talvez ouvindo uma pessoa. Tem um hino muito bonito, que nós cantamos, que diversas pessoas cantam, que eu sou o milagre. O hino da Voz da Verdade, que diz assim, eu sou o milagre, por isso estou aqui. Você é o milagre de Deus. De repente os anjos do Senhor, Ele tem lutado ao seu favor, durante o seu sono à noite, durante o seu trajeto ao trabalho, durante a sua viagem com o carro, e você nem percebe, e Deus Ele tem te livrado de tantas coisas. Você é um milagre de Deus. Eu não vivo um milagre só, a gente tem uma vida de milagre. É melhor do que viver um milagre. E esse texto que nós lemos aqui, fala de um segundo milagre que Jesus realizou. O primeiro milagre de Jesus, ele foi no Caná da Galileia, num casamento, faltou o vinho, e os irmãos sabem o que aconteceu. O Senhor multiplicou ali, na verdade não multiplicou, Ele transformou a água em vinho, e não é qualquer vinho, era o melhor vinho. Irmãos, quando Deus Ele te dá alguma coisa, Ele te dá um melhor vinho. Amém? Ele te dá um melhor. Eu não estou falando que você vai tomar um melhor vinho na sua casa, não. Mas o vinho, ele fala de alegria. Fala de alegria. Então Deus, Ele te dá algo novo. E aquele filho desse homem, oficial do rei, um homem importante, que fazia parte do setor, vamos dizer assim, público da época, um homem que era de importância. E o filho daquele homem, ele estava o quê? Doente. Mas ele sai da sua casa e ele anda por diversos quilômetros, cerca de 35 quilômetros, da onde que ele estava, até ir à presença de Jesus em Caná da Galileia. Mas ele percorre essa distância. Pode ser que ele foi a pé, pode ser que ele foi a cavalo, mas, ou seja, ele saiu da sua casa, ele percorreu à procura da cura para o seu filho. E a gente vai aprender aqui algumas atitudes que esse oficial, ele teve diante de Jesus, que pode impactar a minha vida, que pode impactar a sua nessa noite. 4 princípios de uma vida de milagres. E o primeiro princípio se chama esforço, disposição. Irmãos, para algumas coisas, na verdade, o reino de Deus é tomado por força. A gente tem que se esforçar. Eu tenho certeza que você se esforçou para estar aqui hoje. Foi ou não foi? Eu tenho certeza que você se esforçou, porque se você olhasse para o tempo e olhasse para o céu e falasse assim, meu Deus, eu não vou sair de casa hoje, porque vai cair uma chuva, vou ficar aqui na minha casa. Mas você se esforçou, você trabalhou o dia todo,
mas você teve um esforço de estar na presença de Deus, não só para buscar algo dele, mas para oferecer-lhe algo também. Amém? Abra comigo então a sua Bíblia em Mateus capítulo 11, versículo 12. Mateus 11, 12. Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado à força, e os violentos se apoderam dele. Olha só, meus irmãos, Deus honra a nossa fé e abençoa o nosso esforço. O quanto vocês têm se esforçado para receber o seu milagre? O quanto você tem se esforçado em buscar o milagre de Deus? Esse oficial, ele não andou 1 quilômetro, não andou 500 metros, 1 quilômetro, não, ele andou cerca de 35 quilômetros, 32 quilômetros, de Cafarnaum a Caná da Galileia, para buscar, para estar diante do Senhor, a cura para o seu filho, ou seja, ele teve um esforço. E às vezes a gente pede algo ao Senhor, a gente quer chegar na igreja, muitas vezes nós queremos pegar algo pronto, a gente assume um ministério muitas das vezes, querendo algo, pegar algo ali, cheio de pessoas, um ministério cheio de gente, uma igreja de repente, talvez repleta de pessoas, onde eu vou chegar ali, e já vai estar tudo certinho, mas eu quero dizer para você, o reino de Deus, ele quer esforço. Ele quer esforço. Não existe milagre sem esforço. Não existe multiplicação sem o ID. Não existe crescimento sem plantação. Não existe frutificação se a gente não plantar. Porque a Bíblia fala, tudo que o homem plantar, isso ceifará, vai colher. Se eu não plantar, se eu não regar, se eu não cuidar, dificilmente colheremos. E isso requer esforço. Às vezes a gente fica cansado, a gente fica exausto, mas o Senhor, Ele nos dá, diante da palavra dEle aqui nessa noite, os milagres de Deus. Precisa de esforço, precisa de disposição. E nem todos estão dispostos a estar diante do Senhor. Nós pregamos aqui domingo algumas coisas que Maria fez. E nós precisamos estar disposto ao Senhor. Você está disposto, irmãos, a abrir mão de algumas coisas? Abrir mão do tempo, deixar ali sua família? Não, eu vou estar diante do Senhor. Ah não, eu vou andar quilômetros. E naquela época era difícil. Hoje não, irmão, tem Uber, tem mototáxi, tem bicicleta motorizada, aquelas barulhentas. O caminho está livre. Asfalto. Mas naquela época não era assim. Embora os romanos fizeram vários trilhas, vários caminhos, é por isso que surgiu aquele ditado que quem tem boca vai a Roma, que não tem nada a ver com o dito, assim, propriamente dito, porque, na verdade, é que os romanos construíram diversas estradas, naquela época, antes de Jesus, e as pessoas, eles tinham acesso, e até hoje tem algumas estradas, feitas por eles, e por incrível que pareça, a volta de Jesus, se deu nessa época, irmãos, é uma coisa extraordinária. Olha, por que Jesus não veio antes nem depois? E veio numa época tão oportuna? É porque estava tudo já programado, realizado, feito, para Jesus vir e a palavra dele ser lançada por diversas cidades, diversos lugares, até os confins da terra. O próprio inimigo fez o caminho. O próprio inimigo fez o caminho para que Paulo, para que outros discípulos pudessem levar a palavra do Senhor para diversos lugares. Mas o que eu estou dizendo aqui é que nós devemos ter esforço para receber o milagre de Deus.
Tem um hino de Ana, ou um versículo bíblico também, e tem um cântico também que fala que Ana chorou, e ela recebeu a bênção do Senhor, extraído da Bíblia. Irmãos, é preciso de esforço. Não existe milagre sem esforço. E isso não implica só numa área, isso implica em todas as áreas das nossas vidas. Senhor, eu queria ser tão usado pelo Senhor Jesus. Esforça-te. Esforça-te. Eu queria ter alguma coisa, eu queria pregar bem, eu queria fazer. Esforça-te. Leia a palavra de Deus, busca o Senhor, comece a consagrar o Senhor. Eu aprendi uma vez com um dos grandes teólogos, que a gente sempre tem que andar com a Bíblia debaixo do braço e o jornal debaixo do outro. Eu quero ministrar, eu quero falar alguma coisa, então se esforça-te, debruça diante da Bíblia, vai orar, compre Bíblia. Aí eu pergunto, quantas Bíblias você tem em casa? Eu só tenho uma. Irmãos, invista no reino de Deus. Quantos livros cristãos você tem em casa? Eu não tenho nenhum, só tem gibi lá em quadrinho. Esforça-te, começa a ler, e o Espírito do Senhor vai começar a te usar em nome de Jesus. Começa a debruçar os seus joelhos. Debruçar os joelhos é difícil, né? Mas começa a dobrar os seus joelhos diante do Senhor, começa a buscar a direção do alto. Você vai ser usado por Deus. Amém? Amém, irmãos? Amém. O reino de Deus requer esforço da nossa parte, requer esforço. O próprio Jesus, irmãos, passava horas e horas orando diante de Deus. Jesus não orava à toa, Jesus não estava diante de Deus ali à toa, fazendo com que, só apresentando para os discípulos ali um teatro, não. Ele dependia de Deus. E é por isso que ele era uma vida de milagres. É por isso que quando Jesus passava, a vida dele era uma vida de milagres. Eu preciso de uma oração. Corria aos pés de Jesus, Jesus orava e as coisas aconteciam. Preciso de uma libertação, levava aos pés de Jesus, Jesus orava e as coisas aconteciam. Por quê? Jesus era um verdadeiro milagre. E por que você não pode ser também? A vida de milagre exige esforço. Esforço e disposição é o primeiro princípio para alcançarmos milagres. Esforço e disposição. Sem isso, irmão, não temos condições de receber milagre de Deus. Amém? Amém. Agora abrem em Mateus capítulo 7, versículo de 7 ao 11. Mateus capítulo 7, versículo de 7 ao 11. Pedi e vos será dado, buscais e achareis, batei e vos será aberto, pois aquele que pede recebe, e o que busca encontra, e o que bate se abre. Qual dentre vós é o homem que, o filho lhe pedindo um pão, lhe dará uma pedra? Ou se lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vós que sois maus sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celeste dará boas coisas aos que lhe pedirem? Essa é a palavra do Senhor. Hebreus capítulo 11. Abra comigo em Hebreus capítulo 11, versículo 6. Hebreus 11, versículo 6. Sem fé, diga assim comigo, sem fé é impossível agradar a Deus, pois aquele que se aproxima precisa crer que Ele existe e que recompensa os que buscam. Em Jeremias capítulo 29, versículo 13, está escrito que Deus é achado por aquele que o busca. Não estou encontrando Deus. Você tem buscado Deus? Eu não estou encontrando resposta. Você tem encontrado a resposta? Você tem buscado a resposta? Você tem buscado Deus da resposta? Eu busquei um dia, não encontrei. Meus irmãos, aquele que bate, não é só uma vez. Sabe,
é um tanto, dando um exemplo aqui de um filho que fica pedindo as coisas a gente, e muitas das vezes a gente, né, acaba atendendo o pedido do filho. Papai, me dá isso, papai, me dá isso. Aí você que acaba dando. Quem busca, recebe. O segundo princípio que eu aprendo aqui, de viver uma vida de milagre de Deus, é buscar em Deus. Buscar em Deus. De fato, esse oficial do rei, ele foi buscar pessoalmente a cura do seu filho em Jesus. Ele foi buscar sozinho. Irmãos, muitos precisam de milagres, mas nunca vão até Jesus. Ele sempre fica buscando a oração do seu pastor. Ele sempre fica dependendo da igreja. Ele sempre fica dependendo do seu líder. Tem um irmão de oração, eu vou ali. Tem um profeta, uma profetisa, então eu vou ali buscar a direção de Deus. Ele nunca, por si só, ele busca a presença de Deus. Pai, eu vou pagar um preço aqui. Eu vou orar diante do Senhor. Eu vou buscar a tua palavra, vou buscar a direção. Mas ele começa a depender de outra pessoa. Não é errado pedir oração de ninguém, meu irmão. Sabe, não é errado buscar cura na medicina. Mas a primeira coisa que nós devemos buscar é o milagre vindo de Deus. É orar. Senhor, eu estou com uma dor aqui. Senhor, eu estou passando isso, essa necessidade. Senhor, eu estou passando por isso, e eu vou colocar diante do Senhor, eu vou começar a orar, antes de buscar a medicina, antes de tomar algum remédio, antes de pedir alguém para orar. Não, eu vou buscar ao Senhor. Você tem feito isso? Você quer viver uma vida de milagres, meu irmão? Você tem que primeiro começar a buscar a vida em Deus, buscar a vida de milagres primeiramente em Deus, e viver experiências extraordinárias com Ele. Eu pergunto você tem experiência com Deus? Você tem vivido experiências com Deus? Hein? Tem? Você tem vivido experiências com Deus? Em Jeremias capítulo 33, versículo 3, gostaria de ler com os irmãos. Jeremias capítulo 3, capítulo 33, desculpa, versículo 3. Jeremias 33, 3 diz assim: invoca-me e eu te responderei, e te direi coisas grandes e ocultas que tu não sabes. Olha que palavra maravilhosa. Vamos ler juntos? Não sei se a sua versão é igual à minha, mas vamos ler. Invoca-me e eu te responderei, e te direi coisas grandes e ocultas que tu não sabes. Irmão, sabe o que eu aprendo aqui? Rogar. Começar a rogar, começar a orar, pedir ao Senhor, e Ele vai começar a te mostrar coisas ocultas que você não sabe. E a definição de rogar aqui, sabe o que é? Pedir com persistência. Será que é pecado pedir com persistência? Não. Porque rogar é pedir com persistência, é suplicar, é implorar. Senhor, eu imploro ao Senhor, Pai, eu quero ser batizado com o Espírito Santo. A gente não vê esse tipo de oração mais. Senhor, eu quero ser usado pelo Senhor. Pai, eu quero falar novas línguas. O Pai, eu quero ter interpretação. Eu quero ter discernimento. Pai, eu quero ter um dom de cura. Você tem pedido isso ao Senhor? Os dons, irmãos, é pedir, é rogar ao Senhor. Pai, me dá sabedoria. Me dá sabedoria na palavra do Senhor, irmãos. É um dom que está disponível para todas as pessoas. Um dom de sabedoria. Rogar ao Senhor é suplicar, e tem pessoas que até oram, buscam, mas não tem fervor, fazem apenas com oração desinteressadas, e outras nem perseveram, oram uma vez, duas vezes e deixa aquela coisa para lá. Isso quando oram. Mas é orar, é orar, é orar como alguns irmãos aqui da igreja oram.
é orar como o apóstolo Paulo orava, é orar como o Paulo Alves orava, é orar como meu pai ora, é orar como os irmãos aqui oram, é orar como o pastor Almir Guimarães orava, como outros irmãos de nosso tempo também oravam. Mas a gente não tem tempo para orar. É 2, 3, 4 horas orando. Mas quando sair da presença do Senhor, é uma palavra só que falava, as coisas aconteciam. É rogar: Senhor, eu não vou sair daqui. Eu não vou sair daqui. Eu não vou sair daqui enquanto o Senhor não me tocar. Você já fez a oração? Eu me lembro, irmão, das vigílias que a gente tinha. Eu era menino na época. E algumas coisas eu lembro que a vigília não tinha hora, tinha hora só para começar. E não tinha hora para acabar. E meu pai conta mais tempos ainda, e aí já não estava vivo, que as pessoas acabava a vigília, já ia trabalhar. Já ia embora trabalhar, passava a noite toda orando, rogando ao Senhor, e os cultos eram fervorosos, as pessoas eram curadas de diversas enfermidades, milagres aconteciam, porque eles buscavam por quê? Como? Com fervor, não uma oração desinteressada. Nós precisamos seguir o exemplo deixado por Jesus, porque durante os seus dias ele ofereceu orações, ele suplicou, ele orou, ele rogou ao Pai, muitas vezes com voz alta. Com voz alta, Jesus, ele tem um prazer, irmãos, em nos abençoar, mas nós precisamos o quê? Orar, nós precisamos clamar, nós precisamos rogar. Mas tem muitas pessoas que têm vergonha da oração. A pessoa ora e ninguém escuta, é lógico, irmão, que tem oração que ninguém precisa escutar. Mas nós precisamos clamar, chorar diante do Senhor. Quem quer receber milagre, diga amém. Mas para receber milagre existem algumas coisas: disposição, esforço, buscar em Deus e rogar. Rogar é pedir incessantemente. E por último, irmãos, é confiar na palavra de Deus. Confiar na palavra de Deus. Abra comigo em 1 Tessalonicenses, no capítulo 2. No capítulo 2, versículo 13. 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Diz assim, você que achou: por isto nós também damos graças a Deus, incessantemente, que tendo recebido a palavra por nosso intermédio de Deus, aceitaste não palavras de homens, mas em verdade a palavra de Deus, que também opera em vós, que crestes. Irmãos, o versículo 50 do capítulo 4 de João, diz que o oficial, ele creu, ele confiou na palavra do Senhor, porque ele chegou perto de Jesus e falou assim: o meu filho está doente. Ele fala assim: pode ir embora para sua casa. Não há mais diálogo ali, não existe mais conversa. Jesus falou assim: pode ir embora para sua casa. E aquele homem só foi embora, confiou na palavra do Senhor. Você quiser acompanhar, abra aí a sua Bíblia em João capítulo 4, no versículo 50. João capítulo 4, versículo 50. E o oficial lhes rogou: Senhor, desce antes que meu filho morra. E Jesus respondeu: vai, o teu filho está vivo. Você não vê o cara pedindo: Senhor, meu filho está morrendo, meu filho está doente. Ele só fala assim: Senhor, desce antes que o meu filho morra. Senhor, desce antes que o meu filho morra. E o Senhor falou assim: vai que seu filho está curado.
vai que eu vou fazer uma oração aqui, ó, ou traz ele aqui. Não, Jesus falou assim, ó, vai embora, vai para sua casa. E ele foi. Ele tomou aquela palavra como verdade, como atitude, e ele partiu. Irmãos, nós precisamos aprender que não basta apenas nos esforçar, que não basta apenas orar, que não basta apenas clamar, é necessário também confiarmos na palavra do Senhor Jesus. Senhor, o Senhor falou isso, o Senhor falou aquilo, a tua palavra diz isso e aquilo, então eu vou confiar no Senhor, e isso é agir de acordo com a palavra de Deus. E o texto fala assim, diz que a palavra de Deus opera na vida daqueles que creem. Você crê na palavra de Deus? E Deus, Ele opera na vida daqueles que creem. E aquele homem vai embora para casa. E quando o carro estava no meio do caminho, ele encontra com algumas pessoas que trabalham com ele. E fala assim, ó, o seu filho melhorou. Uai, melhorou? Que hora que ele melhorou? Por volta ali das 13 horas da tarde. Uai, foi nessa hora que Jesus mandou eu vir embora. Falou para vir para casa. Irmãos, o homem desesperado pela cura do seu filho que estava à morte, ele foi ao encontro de Jesus, ele clamou, ele creu, e como resultado ele teve cura. Além da cura, como resultado do encontro com Jesus, sabe o que teve? Salvação de toda a sua casa. Fala-se comigo, salvação de toda a sua casa é melhor do que a cura. Só que através da cura veio a salvação. Tem alguém doente na sua casa? Ore. Através da sua oração aquela vida vai ser curada e muitas pessoas vão ser salvas. Muitas pessoas serão salvas. Quantas pessoas foram salvas pelo ministério Projeto Júbilo? Pela oração do nosso pastor, as pessoas foram curadas, foram libertas e se renderam. Famílias, multidões de pessoas se renderam aos pés do Senhor Jesus por causa do milagre. E Jesus veio nos trazer vida, e vida em abundância. Mas para tomar posse dessa bênção, precisamos nos esforçar, precisamos buscar nele, clamar e confiar em sua palavra. E eu gostaria de falar para você, toma posse